Você está cansado em ser reprovado em mais um processo seletivo? Então, esse vídeo aqui é para você, porque eu separei estratégias bem legais que vão aumentar e muito a sua chance de conseguir a sua tão sonhada vaga, a sua recolocação, a sua transição de carreira. A minha dica é que você veja esse vídeo com calma, tá? Então, pausa o que você está fazendo, vai assistindo com calma, vai fazendo pausas, vai fazendo anotações e também aplicando as sugestões que eu vou te passar. Se você ainda não me conhece, eu sou o Kim, eu sou meio chinês, meio japonês, com nome de cantor de K-pop. Nesse canal eu falo muito sobre desenvolvimento de carreira, inteligência artificial e como unir esses dois. Então, gosta desse conteúdo, já me segue aqui para mais. E também eu trabalho com orientação de carreira. Não sei se todo mundo aqui sabia, mas eu já ajudei diversos profissionais a serem promovidos, a conseguirem uma recolocação na sua primeira liderança. E teve gente que conseguiu uma vaga em menos de 30 dias, hein? Caso você queira meu apoio para isso, recomendo que primeiro você agende uma sessão de diagnóstico gratuito, que tá o link aqui no primeiro comentário ou na descrição. Nessa sessão gratuita a gente vai identificar suas barreiras, suas dificuldades, traçar um plano de ação e eu também vou apresentar meu trabalho para você e tudo bem se a gente não seguir ou não, só essa sessão já vale muito a pena. Demorou? Último recado, para esse vídeo também eu preparei esse material aqui, ó, bonitão, cheio de estratégias, prompts. Não é obrigatório ter ele, tá? Você consegue seguir o vídeo normalmente. Mas caso você queira apoiar o canal, tá num valor super acessível. E você também vai receber um bônus incrível adquirindo ele, hein? Porque eu sei que, cara, é questão de tempo até você conseguir se recolocar. E quando você se recolocar, não seria legal você ter um workshop completo de mais de 8 horas te ajudando a como ser promovido? Então, esse é o super bônus que tá para quem comprar esse material. Sem falar que você tá dando um super apoio aqui para mim, para eu conseguir continuar produzindo conteúdo, né? Esse canal que ainda não é monetizado. Então valeu demais para todo mundo que tá comprando os materiais. E eu percebi também que quem compra é uma pessoa super dedicada, então tenho certeza que vai aplicar o que eu tô sugerindo e vai conseguir uma vaga muito mais rápido. Dito isso, bora pro vídeo. Uma analogia que eu gosto de usar é que para você conseguir um novo emprego, é como se fosse você conseguir uma nova namorada ou um namorado novo, né? Eu gosto muito dessa analogia com relacionamento. Então agora você deve estar pensando, pô, ferrou, né? Porque tá impossível conseguir um relacionamento em 2025. Graças a Deus eu tô namorando. E eu vou ter que usar as mesmas táticas para conseguir um emprego? Então ferrou. Então olha só como esse vídeo é valioso, porque você vai sair daqui aprendendo a como conquistar uma namorada, um namorado e um emprego novo. Não, tô brincando. Mas por que eu gosto dessa analogia? Pensa só, finge que tá solteiro se estiver comprometido, mas pensa só, finge que tá procurando alguém. Nisso provavelmente você tem alguns critérios, né? Você busca uma pessoa, por exemplo, eu busco uma pessoa, busco nada, né? Sou comprometido, eu buscava uma pessoa que gostava de esporte, que preferiria a manhã do que a noite, coisa nesse sentido. Do outro lado, a empresa ou a sua futura pretendente também tem os critérios dela, correto? A empresa busca alguém que é comunicativo, que é proativo, que saiba análise de dados, saiba Excel, sei lá, das vagas que você está se candidatando. Então, para eu dar esse match, eu preciso simplesmente mostrar, sem mentir, que eu tenho o que eles procuram. Por exemplo, você está se candidatando para uma startup, correto? Que é ainda a startup nova, ainda meio desorganizada, bagunçada, que precisa de alguém que é bem comunicativo, saiba se adaptar, saiba se virar. Quando chegar na entrevista, você não vai chegar e vai falar assim, olha gente, eu só gosto de trabalhar em lugar organizado. Red flag na hora, correto? E aí também, quando perguntarem, qual que é o seu ponto forte, você sabe que eles buscam alguém comunicativo, você tem vários exemplos que demonstram que você é comunicativo, é o que você vai falar, sou uma pessoa bem comunicativa. Você não vai falar que você é organizado, até pode ser, mas comunicativo é o critério número 1. Então é isso que você vai usar, é isso que você vai começar a fazer para passar no processo seletivo, para dar esse match, é mostrar para a pessoa, para a empresa que você tem o que eles querem. Muitas vezes você foi reprovado por, primeiro, não estudar bem a empresa ou por simplesmente não ter o perfil que eles procuram. Isso não significa que você é um profissional ruim, simplesmente não deu um match. Por exemplo, você tá saindo com uma garota, a garota super fã de anime, e você chega e fala, nossa, quem gosta de anime é super criança, super babaca. Bom, red flag, ela já não vai te querer, já não rolou essa química, sabe? Ou essa questão também, hoje no Brasil, tá essa polaridade política. Você chega e fala, nossa, quem defende o lado tal é super babaca, e outra pessoa do outro lado, bom, red flag de novo. Então a gente tem que mostrar que a gente tem o que eles querem, guarda isso. E é assim que a gente dá o nosso match. Então, no vídeo de hoje eu separei por capítulos e a gente vai trabalhar isso tudo aqui, ó. Que é autoconhecimento, saber exatamente, né, o que você tem de melhor. Pesquisa, a gente vai pesquisar a empresa, entender o que eles buscam, né, para não dar essas red flags. E também conexão, né, como é que te mostra que a gente tem o que eles querem. Demorou? Bora começar então com autoconhecimento. Vamos começar então com autoconhecimento. E por que autoconhecimento é importante? Imagina só, você conseguiu, depois de maior esforço, marcar um date com uma pessoa linda e maravilhosa, uma pessoa com uma aparência física muito boa, ou seja, uma pessoa que tem um currículo incrível, impecável,
Só que aí chegando no date, na conversa, ela até tem um perfil, né, que você busca, só que a conversa não flui. Não sei, a pessoa parece desinteressante, ela não consegue compartilhar boas histórias, ela não consegue se mostrar uma pessoa interessante. E aí você perde toda a vontade de querer se relacionar com ela. Quantas vezes isso não aconteceu numa entrevista? Quantas vezes você não conseguiu demonstrar quem você realmente é? E muitas vezes isso acontece porque a gente não faz exercícios de autoconhecimento. Pode reparar que os melhores dates que você já teve foram aqueles no qual a pessoa compartilhou boas histórias, ela se mostrou uma pessoa interessante e também interessada. E você também fez isso, né? Você também compartilhou boas histórias, bons momentos, não é? Só que para compartilhar boas histórias, a gente tem que lembrar quais histórias a gente já passou para poder contar. E essa é a minha sugestão de exercício que a gente vai fazer agora, que são 2 linhas do tempo. Essa primeira é mais geral e te ajuda bastante no autoconhecimento geral. Mas o foco mesmo vai ser a segunda linha do tempo, que vai ser a linha do tempo profissional, tá bom? Então, bora colocar a mão na massa, se prepara aí pra gente fazer esse primeiro exercício. Começando com a linha do tempo geral. E aqui vai um adendo, tá? Eu sei que muitas vezes olhar pra nossa história não é fácil. Se você não se sentir confortável com isso, não precisa fazer, né? Nem todo mundo teve uma vida fácil, mil maravilhas. Então, olha com olhar com cuidado, sem se culpar, sem se julgar, caso você queira fazer esse exercício. Caso você não queira, já pula pro próximo, que é a linha do tempo profissional, tá? Mas como que a gente vai fazer esse exercício de linha do tempo pessoal que vai te ajudar muito no seu autoconhecimento? O primeiro passo é um brainstorm. Segundo a antroposofia, o nosso corpo e a nossa mente, ela passa por diversas transformações a cada 7 anos. Então, você vai lembrar de vários momentos marcantes que você teve na sua vida com essas idades. Então, o que foi marcante para você quando você tinha de 0 a 7 anos? 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42, ou até essa idade, não sei quantos anos você tem. Aqui um exemplo, né? Eu pedi pro ChatGPT criar um exemplo para mim, e ele criou uma pessoa sofrida, hein? Que é a Lúcia. Então, ó, ela nasceu prematura, ficou doente, teve uma forte conexão com a avó, descobriu o amor pelos animais, entrou na pré-escola, teve dificuldades iniciais em fase de socialização, primeiro contato com o luto, perdeu o avô, sofreu bullying com 7 a 14, participou do coral da igreja, isso ajudou a criar vínculo, 14 a 21, entrou na faculdade, psicologia, perdeu a avó, participou do grupo de teatro. Então, vai fazendo algo parecido, tá? Então, primeiro, lista quais foram os principais momentos da sua vida, positivos ou negativos. E aí, como próximo passo, o que você vai fazer? Você vai pegar os principais momentos que você achou, né, em ordem cronológica mesmo, e vai detalhar um pouco mais. Então, por exemplo, aqui no da Lúcia, evento, passou na faculdade. Por que esse evento foi importante? Foi o primeiro grande passo com a minha independência. O que aconteceu? Qual foi o contexto? Depois de meses de estudo, fui aprovado na universidade pública que eu sonhava. O que fez você sentir? Emoção, alívio, ansiedade com o novo. O que eu aprendi com ele? Aprendi que esforço constante traz esse resultado e que posso confiar no meu potencial. Quem estava comigo? Meus pais, professores, amigos do cursinho. Esse evento transformou a sua vida de alguma maneira? Sim, foi onde descobri que realmente queria fazer da minha vida e onde fiz amizades que levo até hoje. Então, pega isso e vai detalhando melhor. E aí, por fim, né, que você pode preencher o seu, você faz uma linha do tempo. Então, o que você vai fazer? Não tá aqui uma linha do tempo desenhada, mas o que você vai fazer? Pega uma folha sulfite mesmo, põe no computador, traça uma linha reta, e aqui você vai colocando seus pontos, principais pontos que você fez no exercício anterior. Ponto positivo em cima, ponto negativo embaixo, depois você traça essa linha. Como exercício final, basta você começar a refletir como esses pontos se conectam, que insights você tira sobre sua linha do tempo, sobre a sua vida. É um exercício muito legal mesmo pra você fazer, vai te trazer um autoconhecimento incrível. E claro, a gente pode também usar o ChatGPT para nos ajudar nessa reflexão. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, você vai copiar tudo isso que você fez, vai colar aqui no ChatGPT e vai colar esses promptzinhos que estão aqui. Então, por exemplo, aqui está a minha linha do tempo. Cole o conteúdo, quais padrões você enxerga nessa trajetória e o que mais se repete. Outro prompt, quais pontos de virada ou decisões-chave você enxerga na minha história. Com base nesses eventos, o que parece mover minhas decisões ou mudanças de rota. Me diga quais valores parecem me guiar na trajetória. Consegue listar? Então já colei, fiz o teste aqui com a Lúcia mesmo. Ele falou, ó, padrão de superação e diversidade, laços afetivos com base emocional, autoconhecimento com motor de transformação, evolução espiritual e emocional, transformação de sofrimento e blá blá blá. Decisões, né? Então, decisão de criar vínculos, abrir-se para o novo, os valores que ele deu. Então, autenticidade, cuidado e compaixão, crescimento pessoal, relações verdadeiras. Então, olha quanta coisa legal o ChatGPT vai te dando ao analisar a sua própria história. Então, eu recomendo muito você fazer esse exercício. Como eu disse, se for algo muito difícil para você, você pode pular e vamos para o próximo exercício, que é a linha do tempo
profissional, mais focado realmente na sua carreira. Então, pegando a linha do tempo profissional, o que você vai fazer? Vai fazer uma tabela para cada experiência profissional que você teve. Então, coloca aqui a experiência, o cargo, a empresa, o período, o que você fazia, ou seja, quais foram suas responsabilidades, o que você aprendeu, quais habilidades você desenvolveu, quais desafios você superou e como, o que poderia ter feito diferente e feedbacks que recebeu. E aí depois, cara, para cada habilidade você vai destrinchar aqui melhor. Então, habilidade, exemplo prático, ações e resultado alcançado. Então, por exemplo, comunicação clara. Exemplo prático, usuários com pouca experiência tinham dificuldades em seguir instruções técnicas. Ações realizadas. Criei manuais ilustrados com linguagem simples, enviei termos técnicos e usei passos curtos com imagens. Resultado alcançado, redução de mais de 40% nos chamados repetitivos relacionados a dúvidas básicas. Usuários passaram a resolver problemas simples e sozinhos. Cara, essa parte aqui é muito importante você fazer, porque basicamente vai ser as histórias que você vai contar na entrevista. Vai ser basicamente o gabarito da sua entrevista. Lembra, a empresa busca uma pessoa que é bastante comunicativa. Pô, você já tem aqui um exemplo para usar na entrevista de emprego, quando você usou a comunicação e como é que foi, tá bom? Tem aqui também alguns prompts para te ajudar nisso, tá? Ó, você é um mentor de carreira com olhar para histórias do início de carreira. Meu primeiro emprego foi: como posso analisar essa experiência para atender seu impacto na trajetória profissional? Mas o melhor prompt que você pode usar, acredito que seja esse, ó. Me ajude a transformar essa experiência profissional, descreva, né, o caso, em uma história envolvente no modelo STAR, que é situação, tarefa, ação e resultado. Já vou falar mais sobre esse modelo mais para frente. Para usar entrevistas e conteúdo, para usar entrevistas ou conteúdo de LinkedIn, tá bom? Então, faz isso, né? Pega aqui só todas as suas experiências, faz esse exercício e depois separa as habilidades que você desenvolveu, vai pensando em exemplo prático. Não precisa ser só um exemplo aqui, né? Tipo, comunicação. Você deve ter usado comunicação mais vezes. Separa os seus melhores exemplos, porque é isso que você vai usar na sua entrevista de emprego. Então aqui meio que vai estar o gabarito dela. Então faz com bastante carinho esse exercício. De novo aqui um exemplo. Habilidade escutativa. Exemplo prático. Muitos usuários ligavam irritados por não se sentirem compreendidos. Ações, o que eu fiz, né? Comecei a ouvir com atenção antes de sugerir soluções. Repeti o problema com minhas palavras para confirmar o entendimento. E o que isso gerou? Diminuição das reclamações e aumento da satisfação dos usuários com suporte. Vários elogiaram minha postura empática. Então faz isso, tá? Porque isso aqui é muito importante você fazer essa linha do tempo profissional. Beleza? Acabamos de fazer os exercícios mais demorados, mas também mega importantes para a gente conseguir a nossa recolocação. Que agora você sabe como ser uma pessoa interessante, você tem histórias para poder compartilhar e contar. Você tirou já tipo coisas valiosas sobre você. Para a gente fechar a parte de autoconhecimento, eu queria trabalhar com você mais duas coisinhas. A primeira seria muito uma questão de você definir realmente os critérios, né? Qual é a crush, quem é o crush que você quer conquistar. E depois traçar realmente um objetivo para isso. E como eu disse no começo do vídeo, eu sei que muitas vezes, pela situação que a gente tá hoje, a gente não consegue escolher muito, né? A gente topa qualquer oportunidade que aparece por necessidade. Mas é importante a gente definir nossos critérios porque, entenda uma coisa, pode ser que sua situação atual esteja assim. Pode ser que atualmente, né, essa situação tá difícil, tá complicada e você tá topando qualquer coisa. Mas isso não significa que você vai sempre permanecer assim. A sua situação atual não define quem você é e como que vai ser a sua vida. Por isso que é importante a gente ter em mente, né, o objetivo que a gente quer buscar, beleza? Então vamos ver isso agora na prática? Basicamente, pessoal, você vai preencher essa tabela aqui, ó, rapidinho de fazer. Então, ambiente de trabalho, qual que é o modelo ideal para você? Presencial, remoto ou híbrido? A cultura, né? Que tipo de cultura você quer? Formal, informal, colaborativa, qualquer cultura. Preferência de estrutura física, né? Que é aberto, salas, moderno, tradicional. Localização ideal, próximo da sua casa, com fácil acesso, etc. Tipo de trabalho. Qual área ou função mais te motiva hoje? Você prefere mais autonomia ou orientação constante, né? Você prefere que, cara, o chefe te dê autonomia ou tem que te passar tudo certinho? O lugar que você quer tem que ter crescimento de carreira, tem que ter um plano de carreira. Lembrando que, cara, isso aqui é meio furado. Eu já fiz um vídeo de como você pode fazer um PDI. E qual que é o grau de importância de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Tem que ser um lugar que realmente você tenha vida e trabalho ou é só trabalho? Dependendo do momento da sua vida, você pode, cara, só trabalhar mesmo. Benefício e remuneração. Então, qualquer faixa salarial que atende às suas necessidades, né? Quanto você quer estar ganhando? Benefícios mais importantes para você, né? A empresa tem que ter plano de saúde, vale-refeição. Quais são os benefícios mais importantes? E horário, né? Flexível ou trabalho remoto, como é que é? A sua liderança, né? Você quer uma liderança mais inspiradora, desafiadora, autônoma. O ambiente da equipe é mais colaborativa, competitiva, criativa e você tem bastante oportunidade de crescer e aprender, sim ou não. Vai preenchendo tudo isso, porque depois tem alguns prompts legais, ó. Por exemplo, esse daqui, ó. Com base nas minhas respostas sobre ambiente, cultura, tipo de trabalho e benefícios, colar aqui a resposta, você vai copiar e colar, me ajuda a identificar o tipo de empresa, cargo e setor que mais se alinham com o meu perfil. Dê exemplos concretos de empresas ou áreas.
E depois daqui, ó, você vai pegar uma vaga que você gosta, compara essa vaga, vai colar aqui a descrição, com o meu perfil ideal preenchido. Qual é essa resposta? Me diga se essa vaga combina comigo, o que posso destacar na minha candidatura e se há algum ponto de alerta. Então, eu já fiz isso aqui, tudo modo exemplo, tá? Mas, ó, vamos ver. Ó, primeiro eu pedi pro GPT criar o currículo da Lúcia, né? Então, ela fundou um centro terapêutico, ela trabalhou como psicóloga clínica, ela criou um blog e também trabalhou numa ONG e estagiou também numa escola de psicologia. E também eu criei aqui um trabalho para ela, né? Que era a vaga de coordenadora de RH numa empresa. Aí eu usei aquele prompt, né? O primeiro, ó, aqui, ó, com base na minha resposta. Primeiro identificar o tipo de empresa, então foi falando, ambiente, ou eu colei a resposta aqui, ó. Com base nisso, o perfil combina com empresa humanizada ou B Corp, startup, saúde mental, educação emocional ou inovação social, setor de RH ou cultura organizacional dentro de uma grande empresa, organização do terceiro setor ou empresas certificadas pelo GPTW, o Great Place to Work. Tipos de cargo que combinam, né, entre especialistas de bem-estar, analista de desenvolvimento humano, psicólogo e deu aqui o que combina. Exemplos concretos estão startups, Zen Club, Escola Comum, Soul, Because, Eureka, empresas Natura, Ambev e assim por diante. E aí depois eu colei a vaga, né, uma vaga fictícia que eu criei de coordenador, e perguntei se combina comigo ou não, e ele foi me dando, ó, pontos que está em alinhamento, proposta da empresa, modelo híbrido, cultura organizacional, área função, estilo de liderança, benefícios, pontos de alerta, experiência com indicadores e ferramentas, setor privado e expansão, então que essa pessoa não tem experiência no setor privado. E aqui ele deu dicas de que eu posso destacar na candidatura, então vivência em saúde mental, liderança, formação em psicólogo e assim por diante. Então olha só quanta coisa legal esses promptzinhos podem dar, tá bom? Então preencha aí a tabelinha com calma. Volta o vídeo se você não tem o guia, vai preenchendo com calma, que agora a gente vai preencher o nosso objetivo SMART. Bom, é muito importante nessa busca por um emprego, a gente ter claro metas, indicadores, traçar um objetivo, porque isso nos ajuda a nos guiar, isso ajuda a ficar muito mais prático de a gente conseguir alguma coisa. Então vamos lá, ó, a gente vai traçar aqui um objetivo SMART. O que é um objetivo SMART? A sua meta, né, ela tem que ser específica. Ao invés de você falar, quero conseguir um emprego, diga, quero conseguir uma vaga de coordenadora de RH numa empresa humanizada em 3 meses recebendo um salário tal. Tá vendo como fica muito mais fácil buscar esse emprego, né? Porque eu já sei que empresa, quanto salário eu quero, em quanto tempo eu quero, do que falar, quero um emprego. Ele tem que ser mensurável. Então, como que você vai saber que você está chegando no caminho certo, né? Quais são os indicadores que vão mostrar que você está no caminho certo? Então, por exemplo, número de currículos enviados, número de entrevistas agendadas, número de conexões feitas, sei lá, vai pensando aí. Ele tem que ser também atingível, né? Então, qual que é o plano de ação que você vai fazer para chegar nesse objetivo, né? De conseguir um emprego de coordenadora de RH em 3 meses, recebendo salário tal. Relevante, né? Por que esse objetivo é importante para você? Qual que é a sua motivação por trás? E temporal, que é quando você vai conseguir esse objetivo. Um exemplo que eu fiz aqui que está no Notion, ó, específico. Eu quero conquistar uma vaga de analista de mídias sociais em uma agência de publicidade de médio porte aqui em São Paulo. Quero um ambiente dinâmico, onde eu possa usar minhas habilidades de criação de conteúdo, análise de dados e estratégia digital. Meu foco é em agência que valoriza a inovação e crescimento profissional. Tá bem claro aqui que ele quer, né? Mensurável. Currículo. Enviarei 30 currículos personalizados para agências em São Paulo até o final deste mês. Network. Participarei de 2 eventos de marketing digital por mês, buscando gerar 10 novos contatos. LinkedIn. Vou otimizar o perfil e aumentar minha pontuação em 20% e adicionar 10 novas conexões. Portfólio. Criarei portfólio com 5 cases. Entrevista. Vou agendar e realizar 5 entrevistas. Plano de ação, né? O que eu vou fazer? Vou realizar e otimizar meu perfil no LinkedIn, vou pesquisar 50 agências, participar de eventos, blá blá blá, relevante. Essa vaga se encaixa perfeitamente com meus interesses, trabalhar em uma agência me dará a oportunidade de aprender, essa experiência fortalecerá meu currículo e temporal. Meu objetivo final é estar comemorando Natal de 2025 com um novo emprego na área de mídias sociais, tá? E eu criei aqui alguns prompts para te ajudar nisso também. Então, esse aqui primeiro, haja como coach de carreira. Peça que a pessoa escreva de forma simples e direta o que ela deseja profissionalmente. Agora, em seguida, com base... não vou ler que é muito grande, mas esses 3 promptzinhos aqui, ó, pausa a tela e copia, vão te ajudar a traçar seu SMART, quer ver? Então, primeiro, a coordenadora de RH. Ele me deu aqui, ó, conquistar uma vaga como coordenador de recursos humanos em uma empresa de médio e grande porte no modelo híbrido de São Paulo até julho de 2025. E me deu mais alguns exemplos. Eu pedi aqui, ó, quais são os indicadores. Então, ó, meta sugerida, enviar de 3 a 5 candidaturas bem alinhadas por semana, pelo menos uma entrevista, call, conversa, networking, atualizar e adaptar o currículo, fazer 5 novas conexões. O checklist semanal é esse daqui, ó, enviar os currículos e blá blá blá. E aqui tá o progresso também. E aqui o plano de ação. Então, ó, na semana 1,
pedir para fazer em to-do aqui, ó, quer ver? Segunda, eu vou atualizar o currículo, atualizar o LinkedIn. Terça, criar uma carta de apresentação. Então já tá te dando todo o plano de ação para você executar esse plano de conseguir uma vaga. Muito legal, não é? Então, traça aí os seus objetivos e depois a gente vai stalkear essa crush. Já te falo mais sobre isso. Chegamos na parte 2 das nossas estratégias, que agora a gente vai dar uma de stalker. Stalker não, a gente vai coletar informações da nossa crush, nosso crush, ou seja, da empresa alvo. Vai falar quando você vai no date e você não dá uma olhadinha no Instagram, nas redes sociais da pessoa, não é? E por que você faz isso? Porque sabendo o que ela gosta, sabendo das coisas em comum, fica mais fácil de conversar, não é? No processo seletivo é a mesma coisa. Lembra que eu falei? Coletando as informações da empresa que eles buscam, fica muito mais fácil. Você não vai dar aquelas gafes do tipo, quero trabalhar em lugar organizado em uma startup. Meu ponto fraco é que eu não sou criativo em uma vaga que exige criatividade. Então, para não dar essa gafe, a gente vai começar a entender, a pesquisar mais sobre a empresa. Para a gente começar a fazer isso, é legal primeiro a gente ver aqui, ó, quais são as principais palavras-chave que a vaga pede. O que são palavras-chave da sua área, tá? Palavras-chave normalmente são os termos mais utilizados nas descrições das vagas, os termos que os recrutadores usam para procurar a pessoa. Entendendo quais são as palavras-chave, eu vou adicionar elas no meu currículo, no meu LinkedIn e também ver quais são os principais requisitos para poder falar nas entrevistas. Eu não vou falar aqui muito sobre LinkedIn, porque, meu amigo, eu já tenho um vídeo gravado aqui de mais de 1 hora, tá aqui no card, explicando como que eu faço um bom LinkedIn muito vinculado com essas palavras-chave, né, os termos que os recrutadores usam para procurar pessoas. Quando você tem um LinkedIn, um currículo otimizado com palavras-chave, acontece que os próprios recrutadores começam a entrar em contato com você via LinkedIn. É o que está acontecendo com os meus clientes. Muitos recrutadores digitam as palavras-chave no campo de busca e encontram o perfil já otimizado dos meus clientes e aí marcam a entrevista. Muito mais fácil, muito mais rápido do que você ir lá e se candidatar, correto? Por isso que é importante você entender as palavras-chave. Como é que eu acho as palavras-chave? Eu expliquei lá no vídeo do LinkedIn, mas algumas dicas que eu posso te dar. Abre várias vagas da área que você quer, dá uma lida e vê quais são os principais termos que estão descritos lá. Ou se não, pega várias vagas, joga no GPT e pede para ele quais são as principais palavras-chave. Ou se não, faz isso aqui que é bem simples, ó. Vem aqui no GPT e pergunta para ele, ó. Exemplo bem básico, ó. Quais são as principais palavras-chave para a vaga de coordenador de RH? E ele me deu aqui as principais palavras-chave. Então eu sei que eu preciso jogar esses termos no meu LinkedIn ou no meu currículo, mas mais do que isso, ó, gestão de pessoas, coordenador de equipe. Lembra, eu vou voltar aqui nas minhas experiências e ver se eu já tenho isso anotado, ver se eu tenho questões de liderança, ver se eu tenho questões de gestão de equipe e criar esses exemplos, porque vão ser esses exemplos que eu vou falar na entrevista. Pô, eles pedem algum líder, então que exemplo eu vou usar? Exemplos no qual eu fui líder. Faz sentido? É assim que eu dou o match com a pessoa. Então, além disso, né, das palavras-chave, o que você vai fazer? Você vai começar a pesquisar mais sobre a empresa. Então, entra no site delas, pesquisa aí sobre missão, visão, valores, produtos e serviços, notícias recentes, cultura organizacional. Pode usar esses promptzinhos aqui, ó. Pesquisa a cultura organizacional da empresa, põe o nome dela. Como ela se descreve, o que os colaboradores dizem sobre em plataformas como Glassdoor ou LinkedIn, né? Glassdoor também é muito legal. Você pode entrar aqui no Glassdoor, sei lá, uma empresa qualquer, ó, ReHap, e ver o que o pessoal fala da ReHap, ó. Se eu entrar aqui em avaliações, ó, eu consigo ver o que o pessoal fala de positivo e negativo da ReHap. Posso simplesmente também copiar, colar no GPT e pedir para ele analisar. Legal também que eu consigo ver o salário, ó, isso aqui é muito legal. Quanto que a ReHap tá pagando de acordo com o cargo, ó. Aqui tá alto, mas é porque tá em ano, quer ver? Anual. Muda para mensal que você vê o salário mensal das vagas, tá? Então isso aqui vai te dar uma boa análise também das vagas, tá bom? Então, pesquisa as informações da empresa que você está prestando processo seletivo. E aí, o que você pode fazer também? Usar esses prompts aqui, ó. Me dê sobre como se posiciona no mercado. Me dê, analise as redes sociais, qual que é o tom delas e outras. Mas o essencial é você fazer isso. O que você vai fazer? Você vai copiar a descrição da vaga, todas as informações que você achar no site e vai colar esse prompt aqui, ó. Me fale qual é o perfil esperado para essa vaga e depois faça o resumo em uma frase. Por exemplo, ó, foi que ele me deu aqui. Ó, ele me deu aqui daquela vaga. Então, ó, coordenador de RH, o perfil líder, inspirador, estratégico, com experiência generalista em RH, forte comunicação, visão de desenvolvimento humano e atuação prática em processos de recrutamento, performance, clima e cultura. Resumindo em uma frase, profissional de RH com visão estratégica e habilidade de liderança para transformar experiências dos colaboradores, impulsionar a cultura e apoiar o crescimento organizacional da Essentials Group, que é a empresa que eu criei aí aleatoriamente do GPT. Tá vendo que tudo isso que ela me deu?
Eles querem alguém que seja líder, alguém que tenha experiência, né? Que transforma a experiência do colaborador. Então, é tudo isso que eu vou usar como exemplo para me destacar no processo. Eu vou falar de exemplos de liderança. Pode ser que não necessariamente, né? No caso dessa pessoa que ela trabalhou como psicóloga clínica, nunca trabalhou em empresa. Não necessariamente ela transformou a experiência do colaborador, correto? Mas ela já transformou a experiência dos pacientes dela. Ela teve que pensar em como melhorar a experiência do paciente. E isso ela pode usar na entrevista. Tipo, eu nunca trabalhei em empresa, então eu não tenho experiência em como transformar a experiência do colaborador. Eu não tenho experiência, digamos assim, direta de como transformar a experiência do colaborador. Mas isso é muito parecido com o que eu fazia para transformar a experiência dos meus clientes, dos meus pacientes. Então, o que eu fazia? Eu fazia isso, e com o resultado eu tive isso. Tá vendo? Então agora você já sabe mais ou menos o que eles pedem. Basicamente, basta você mostrar que você tem isso, tá? Por isso que é importante, de novo, você ter feito esse exercício aqui. Aqui, ó, esses dois. Porque isso é a sua cola. Cara, eles perguntam qual é o seu ponto forte. Você vai falar liderança, comunicação. Eles perguntam de uma experiência que você teve. Você vai contar uma experiência de liderança, de experiência do cliente. Eles perguntaram sobre ponto fraco. Bom, ponto fraco que eu não vou falar que eu não sou um bom líder, vou falar outra coisa que não vai me prejudicar. Tá dando pra entender? Por isso que é muito importante a gente entender o que eles querem. Agora, para eu mostrar que eu sou a pessoa certa. E aí, ó, tem toda essa planilha legal que você pode preencher depois, ó. Nome da empresa, coloca o nome completo. Site da empresa, pode colocar. Missão, visão e valores. Então, frases institucionais valores da marca. Como posso demonstrar que estou alinhado com esses valores? Porque é uma coisa importante também, né? Muito com a entrevista do RH que você vai fazer, eles querem saber se você tem o perfil da empresa, o perfil do lugar que eles estão. Depois você vai passar por uma entrevista mais técnica com o gestor da vaga. E aí sim, eles vão ver seu lado mais técnico. Mas se você não passar nem pelo RH, você não vai conseguir avançar. E com o RH é muito essa questão de ver se você está alinhado com a vaga, se você tem o perfil que eles querem. Então, cultura organizacional. Que palavras ou tom posso usar no meu resumo no LinkedIn? Estilo de liderança. Como posso mostrar que funciono bem nesse tipo de liderança? Produzo serviços. Já trabalhei com algo semelhante? Posso usar isso como um gancho? Mercado de atuação. Conheço o setor? Posso mostrar domínio em alguma tendência? Tamanho e presença, né? Isso afeta meu interesse, exemplo, empresa grande, startup? Projetos ou iniciativas atuais. Posso citar interesse ou afinidade com algum projeto? Redes sociais e tom de voz. Posso adaptar minha linguagem nos conteúdos ou candidatura? Vaga desejada. Posso adaptar meu título de LinkedIn para isso? Requisitos da vaga. Como posso espelhar essas palavras no currículo LinkedIn? Competências valorizadas. Tenho histórias reais que provam essas competências? Principais palavras-chave. Quais dessas palavras posso usar no meu resumo, experiências? Feedback dos funcionários. Alguma coisa me preocupa? Isso muda minha abordagem? Pessoas-chave. Posso abordar alguém com uma mensagem personalizada? Demorou? Então faz essa pesquisa, estuda, analisa bem o que eles estão pedindo, o que eles querem, qual é o candidato perfeito, e aí você vai vir nas suas histórias e vai pensar nas histórias que você quer contar para o entrevistador. Mas como contar as histórias da melhor maneira, é isso que a gente vai ver aqui no último bloco desse vídeo, que é como dar realmente o match. Para dar um match, né, seria como que você vai falar numa entrevista. Eu sugiro você usar essa daqui, que é a metodologia STAR. O que é a metodologia STAR? Você vai falar qual que era a situação, qual que era a tarefa, qual que era a ação e qual resultado você teve. É bom você responder dessa maneira, porque é uma maneira que fica estruturada e clara, né? Já é um esquema para te ajudar a responder as perguntas. Em vez de você responder algo muito vago, por exemplo, qual que é o seu ponto forte? Eu sou bom comunicador. Muito vago, não gerou interesse, não impactou a pessoa, não criou uma história. Mas se eu responder da forma STAR, é diferente. Por exemplo, qual que é o seu ponto forte? O meu ponto forte é comunicação. Deixa eu te explicar por quê. Na minha experiência anterior, na empresa X, eu cuidava do relacionamento com uma carteira de 50 clientes. Muitos estavam insatisfeitos com a plataforma, especialmente por dificuldade em entender como ela funcionava. Tarefa. Meu desafio era melhorar a comunicação com esses clientes, aumentar o entendimento sobre o uso da plataforma e, com isso, reduzir o número de cancelamentos. Ação. Criei manuais personalizados com uma linguagem mais acessível para cada perfil de cliente. Também ofereci treinamentos individuais e implementei um sistema de feedback ativo para identificar problemas que vieram de reclamações. Resultado, em 6 meses, a satisfação dos clientes subiu em 40% e a taxa de cancelamento caiu em 25%. Recebeu elogios tanto da equipe quanto do próprio cliente pela clareza e comunicação proativa. Isso mostra que eu tenho comunicação. Olha só, eu trouxe aqui a situação, contextualizei, falei o que eu fiz e trouxe o resultado, né? Que comprova que eu tenho essa competência que eu falei que eu tinha. Então, responder do modelo STAR é uma forma de você estruturar as informações e responder melhor, tá bom? Você pode basicamente responder quase todas as perguntas usando
essa estrutura. O que eu recomendo você fazer é simplesmente agora pesquisar quais são as principais perguntas, né, de um processo seletivo e treinar a responder usando a metodologia STAR. Você pode usar esse prompt grande aqui que é bem legal, ó. Então, ó, haja como especialista em entrevistas de emprego que utiliza a metodologia STAR para treinar candidatos. Sua tarefa é ajudar o usuário a se preparar para as perguntas mais comuns da entrevista, uma por vez. Você deve conduzir a preparação de forma interativa, faça uma pergunta de entrevista por vez, aguarde a resposta do usuário e só avance para a próxima pergunta quando ele disser OK. Use sempre a metodologia STAR para estruturar a resposta final da pergunta com base nas informações que o usuário fornecer, incluindo eventuais detalhes do currículo, perfil do LinkedIn que ele compartilhar. Faça perguntas complementares se sentir que precisa de mais contexto ou detalhes para montar sua resposta. Responda sempre de forma natural, clara e profissional. Comece agora com a primeira pergunta com o entrevistador aguardando o OK do usuário. Então o que você vai fazer? Você vai colar a vaga, vai colar o seu LinkedIn e vai colar esse prompt e aí você vai treinar responder STAR. Eu vou responder da mesma forma que o GPT me deu? Não, eu vou usar o GPT para me dar referências, para me dar inspiração e me ajudar a treinar, tá bom? Então cola esse promptzinho, cola o seu LinkedIn e a vaga e treina respondendo o modelo STAR, que como você viu, é uma forma bem estruturada de você conseguir responder as perguntas. E aí, pessoal, um erro que muita gente comete é que, cara, quando você tá num encontro, não é só você falando, não é só a pessoa te fazendo pergunta e você respondendo, não é? Não tem uma interação, você também não faz pergunta para a pessoa. No processo seletivo é a mesma coisa. Quando o recrutador falar, você tem alguma pergunta? Use esse espaço para realmente fazer perguntas, tá? Isso demonstra interesse. Eu separei aqui já de graça para você algumas boas perguntas que você pode fazer, que é esse daqui, ó. Se eu fosse contratado hoje, qual seria a prioridade número 1? Mostrando que, cara, eu quero saber como que eu posso ajudar. Quais são os principais desafios da área? De tudo que eu apresentei hoje, ficou com alguma dúvida sobre o meu perfil? São 3 boas perguntas que você pode fazer no fim, tá bom? Você pode usar esse prompt aqui também, ó. Com base nessas informações, quais perguntas eu posso fazer no final da entrevista para demonstrar meu interesse e conhecimento sobre a empresa. Beleza, pessoal? Então, uma dica muito boa e um prompt muito bom é você começar a treinar também a entrevista com o ChatGPT. Aciona o modo de voz dele, cola seu LinkedIn e a vaga e cola esse prompt, ó. Eu quero que você age como entrevistador da vaga que eu passei. Eu serei o candidato e você fará as perguntas da entrevista para a posição. Quero que você responda apenas como entrevistador. Não escreva toda a conversa de uma vez. Quero que você apenas faça a entrevista comigo. Faça-me perguntas e espere pelas minhas respostas. Não escreva explicações. Faça as perguntas de uma vez. Uma de cada vez. Faça minhas perguntas uma de cada vez. Como o entrevistador faz, espere as minhas respostas e blá blá blá. Quando acabar a entrevista, me dê o feedback, me fale pontos de melhoria e sugestões, tá? Então, isso aqui é muito legal. Basta você vir aqui, aciona aqui o modo voz, cola os prompts, aciona aqui o modo voz, e aí você iria conversar normalmente com ele, simulando realmente aqui uma entrevista, tá bom? Bem massa você fazer isso, beleza? Beleza, ó, treinei já a minha entrevista, tô preparado, aprendi sobre STAR, fiz um encontro já com a minha crush. O que acontece quando você faz um encontro? Você não manda uma mensagem para ela depois, para saber se ela chegou bem ou não? Você vai fazer a mesma coisa ao fim da entrevista, tá? Quando acabar a entrevista, ó, manda um e-mail pro recrutador, ó. Você pode mandar assim, ó, prezado recrutador. Gostaria de agradecer novamente pela oportunidade da conversa sobre a vaga, coloca o nome da empresa da vaga. Fiquei muito entusiasmado com o que conversamos e gostei muito de saber mais sobre mencionar algo específico e como a empresa, aí você coloca algo que te chamou a atenção. Conforme conversamos, estou enviando um anexo meu, então se você falou de algum material, alguma coisa, você pode colocar. Coloco à disposição para qualquer informação adicional e aguardo ansiosamente para o próximo passo, processo seletivo. Valeu. Ou se você quiser colocar aqui, ó, gostaria de complementar também que eu já fiz isso, você pode colocar aqui também, tá bom? Então essa a sua mensagem que você deve enviar aí para sua crush no fim do encontro, tá? Sempre legal mandar uma mensagem para o recrutador. Bom, te passei muitas informações nesse vídeo. Espero que essas informações tenham te ajudado. Você tenha pego os princípios básicos para você poder se mandar bem no processo. E lembrando, o que eu te mostrei aqui é só uma pontinha do que tem completo na minha mentoria, né? Na minha mentoria completa, eu te ajudo a fazer todo o seu LinkedIn. Tenho um material bem completo de como responder cada uma das principais perguntas, né? Com exemplos. A gente treina isso também. Eu te ajudo a extrair mais elementos da sua história, a responder melhor as perguntas. Então, é bem completo. Caso você tenha interesse também, agenda primeiro aqui a sua sessão de diagnóstico gratuita, tá bom? Espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, coloca aqui nos comentários, né, se te ajudou ou não, como é que você foi nas entrevistas, vou adorar saber. E é isso, eu te espero nos próximos vídeos. Vou deixar aqui no card alguns vídeos que eu acho que você pode gostar, principalmente esse, como fazer o seu PDI. Valeu, te vejo nos próximos.